R$ 2, a cédula de menor valor monetário no Brasil. Para a obra missionária, ela é de maior valor. Demonstre sua generosidade. Faça agora um Pix de pelo menos R$ 2 utilizando a chave eufaçomissões2reais@gmail.com. Pronto! Em poucos segundos sua ajuda estará beneficiando algum missionário ou projeto social. Exercite sua generosidade. Ajude a Secretaria Nacional de Missões das Assembleias de Deus a fazer o que precisa ser feito. Realização: Sename, CGADB, apoio CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 6. Igreja, organismo e organização. Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para estudarmos mais uma lição bíblica da Escola Dominical deste primeiro trimestre de 2024. Estamos hoje com a lição de número 6. Igreja, organismo e organização. Um assunto interessantíssimo para nós entendermos aí como se estrutura o governo das igrejas, as igrejas evangélicas principalmente. Nós temos o texto áureo: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A verdade prática aí, que é uma síntese do que nós vamos estudar, a igreja é um organismo vivo. Contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Muito bem, pessoal. Aí nós temos nosso plano de aula, bem detalhado, bem esboçado, que vai nortear a exposição desta aula, que vai aí ajudar na construção da transmissão do conhecimento da palavra de Deus, que nós vamos abordar nessa lição. Pois bem, introdutoriamente, nós falamos aí, dentro desse assunto de organismo e organização, a gente fala o seguinte: vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Isso nos ajudará a evitar os extremos: uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível, ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido que acaba por sacrificá-la. Você vê que eu coloco aí mostrando que os extremos devem ser evitados. Então a igreja, ela é um organismo, sim, mas ela é uma organização. Nós citamos o texto de Atos, capítulo 6, porque você já vê a igreja que nasce aí como organismo, ela vai sentindo, a partir do seu crescimento e desenvolvimento, a necessidade de se organizar. Então a organização faz parte da estrutura da igreja também. A gente chama atenção para esse fato porque tem muitas pessoas que pensam que a igreja não precisa de organização nenhuma. E na verdade há pessoas que não acreditam em nenhuma forma de liderança para a igreja. E eles preferem viver soltos, vamos dizer assim, no mundo, desigrejados. Biblicamente, nós não entendemos que é assim que a Bíblia ensina sobre a igreja. A igreja, ela é um organismo, mas que precisa ser organizada. O que queremos dizer com isso? Que ela tem um governo, ela tem um modelo de liderança. O que nós devemos, já nessa introdução, chamar a atenção é para a institucionalização. O institucionalismo, ele é perigoso, ele é nocivo, ele atrapalha a vida da igreja. Nesse livro de apoio, que está aqui diante de você, o Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Missão e Vocação da Igreja no Mundo, nós abordamos com mais profundidade, principalmente dentro do conceito pentecostal das Assembleias de Deus. Nós vamos mostrar como
cria os pioneiros, como eles acreditavam como a igreja deveria ser no seu sistema de governo e como esse modelo ele vai sofrendo adaptações, né? Então, mas há sempre esse cuidado para evitar o institucionalismo da igreja. Pois bem, vamos lá para o primeiro ponto, a estrutura da igreja cristã. A igreja como organismo. A igreja é um organismo vivo. É composta aí de membros, de crentes, né, que vivem a vida espiritual, que exercem os dons espirituais, né, que se comungam, que têm comunhão uns com os outros, se relacionam, se juntam. Esse organismo é como um corpo, nós chamamos a atenção aí, citando até 1 Coríntios 12, versículo 27, como um corpo que vive harmonicamente, que vive ligado, os seus membros não estão um contra o outro. Então essa estrutura orgânica da igreja ela é inegável no Novo Testamento. Esse é um fato que nós devemos chamar no primeiro plano. Mas, por outro lado, nós vemos essa igreja já se organizando. Quando surgiu a necessidade de colocar diáconos na igreja para servir, como diz o apóstolo Pedro, às mesas, esse trabalho mais de natureza social que ia começando a aparecer na igreja, a igreja ia crescendo e ficando mais complexa, ela ia sentindo a necessidade de se organizar. Então isso é importante, não existe uma igreja sem cabeça, sem liderança, sem organização nenhuma. Isso a gente chama atenção para isso. A primeira igreja, ou a igreja primitiva, ela era simples. Por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos. Aqui nós já falamos no contexto da organização, né? Dessa forma, os apóstolos doutrinavam a igreja, eles instituíram lideranças locais, reuniram-se em concílios, conforme Atos capítulo 15. Então a igreja ela vai se organizando. Na organização, eu digo aí bem no finalzinho, se você observar desse primeiro tópico, a organização é saudável, o institucionalismo não. A organização permite a igreja como estrutura social se movimentar. O institucionalismo a enrijece, a neutraliza. Uma igreja organizada se mantém viva. Uma igreja institucionalizada caminha para a morte. Veja como são extremos, o contraste é muito forte, não é? A institucionalização ela é nociva para a vida da igreja. Então nós mostramos esse fato aí para que a igreja mantenha essa parte equilibrada dentro dessa esfera do governo da igreja. Nós colocamos a igreja como organismo e organização. Vimos que a igreja como corpo vivo é um organismo e uma organização. Ela existe como organismo e como organização. Nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização. Todo organismo precisa de organização, mesmo as estruturas mais simples. E o que nós colocamos aí? O que nós chamamos a atenção, já estamos chamando há algum tempo, para pessoas que acham ou até eles desprezam a vida da igreja por conta de existir na igreja uma liderança. Tem pessoas que não querem ter pastor, tem pessoas que não querem ter líderes, na verdade tem pessoas que não aceitam ser lideradas ou ter submissão nenhuma na estrutura da igreja local. Então a igreja local ela tem uma estrutura organizacional que é importante, viu? Isso é importante. O que a gente coloca mais aqui nesse ponto? Todo organismo precisa de organização, né? Então, por exemplo, para essas pessoas não deve haver liderança ou estrutura alguma. Entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como forma de organismo e organização. Esse ponto 1 é para a gente ter uma visão de organismo e organização. É evidente que ao longo do tempo, dentro do contexto pentecostal, principalmente o contexto das Assembleias de Deus, o entendimento do que era uma organização, ele é diferente de hoje, né? Porque nos dias de William Durant, por exemplo, ele escreve um artigo em 1909 no seu jornal Testemunho Pentecostal, onde ele ataca duramente o episcopalismo.
E lá ele fala de organização. No nome do artigo, na verdade, é organização. Levi Petros, posteriormente, foi um grande líder escandinavo das assembleias, do movimento pentecostal mundial. Ele também ataca o que ele chamava a organização. Naquele tempo, a organização era sinônimo de institucionalização. Então, eles eram, na verdade, contra a institucionalização da igreja. Não era contra a igreja ser organizada. Eu cito no livro de apoio vários textos do Levi Petros, de artigos que ele escreveu, tanto no Evangelho Herald, que era um periódico sueco, como nos seus livros. Ele escreveu muito, né? Então, os pentecostais escandinavos, que tinham uma raiz batista, eles tinham muito medo, né? Ou vamos dizer assim, um zelo, um cuidado, para a igreja não se institucionalizar. Então, eles andavam como se fosse no fio da navalha, né? Eles viam que a igreja precisava de uma estrutura, que a gente chama hoje de organização, né? Mas eles tinham medo que ela viesse a se institucionalizar. Então, eles procuravam, a partir da leitura bíblica cuidadosa, uma teologia que evitasse os extremos. Isso é muito importante. Então, a Assembleia de Deus, nós vamos ver aqui no modelo de governo, ela vai desenvolver esse sistema bem interessante, né? A igreja como organismo vivo e organizado, no seu aspecto local, nós colocamos aí, no contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada. Isso é importante, né? A igreja, no seu contexto local, ela tinha aí o pastor, ou supervisor, o presbítero, né? Dependendo do contexto aí neotestamentário, e ela tinha, né, a sua membresia e tinha toda uma vida social também. Então nós vamos falando sobre isso. Como um organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada. Por exemplo, ela se reunia e orava, contudo enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas. Instituiu o diaconato, elegeu liderança, enviou seus primeiros missionários. Todos esses fatos mostram um organismo vivo de forma organizada, as duas coisas andando harmonicamente dentro do contexto bíblico. No seu aspecto litúrgico e ritual, toda a igreja organizada possui uma liturgia e rituais. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e a ordem no culto, estabelece costumes que devem ser observados, da mesma forma em relação ao aspecto ritual. Nesse sentido, vemos a igreja batizando os primeiros crentes em água e realizando a ceia do Senhor. Isso faz parte de uma igreja organizada. A existência de um ritual. Alguém pensa que a igreja, para ser viva, o pentecostal, não tem rito nenhum. Isso é um equívoco. Precisa ter, sim, como diz o apóstolo Paulo, tudo seja feito com decência e com ordem. Tá bom, pessoal? O ponto 3, nós colocamos o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Achamos por bem colocar isso aqui, aí nessa lição bíblica, uma visão, embora de forma bem simples, do sistema de governo das igrejas dentro da tradição, principalmente a tradição evangélica ou protestante. Nós colocamos aí o episcopal, a palavra episcopos, que aparece no Novo Testamento em vários lugares, uma liderança mais centralizada. Nós vemos que, historicamente, o episcopalismo, quando ele se enrijece, ele chega a um nível institucional duro, gerou aí distorções terríveis na liderança do cristianismo. Então, isso é preciso a gente ter cuidado. A gente cita aí algumas tradições que adotam esse sistema. No livro de apoio, pessoal, há uma ampla explanação sobre isso, tá bom? Nós falamos aí, além do episcopal, o presbiteral, o sistema do presbitério, que é seguida por algumas tradições protestantes até pentecostais, principalmente em solo americano, né? Nós colocamos aí, eu não vou entrar em detalhes nesse ponto, porque é um ponto bem mais amplo, né? E você pode encontrar aí no livro de apoio uma explanação bem detalhada. E o sistema de governo da Assembleia de Deus, que é o último aí que nós tratamos. No contexto norte-americano, a Assembleia de Deus se aproxima mais do modelo de governo
presbiteral. Olha, há uma longa tradição para a gente chegar aonde chegou, dentro do contexto da Assembleia de Deus, né? O tempo possivelmente não será a gente falar tudo aqui, mas a estrutura de governo da Assembleia de Deus americana, ela difere da brasileira, né? Enquanto o sistema americano ele é mais presbiteral, no sentido que a igreja tem convenções, né? Mas as convenções não têm esse poder, né, como elas têm aqui no Brasil. Assim, sobre a igreja, falo poder sobre a igreja local. As igrejas na América e também na Europa, a própria igreja do Levi Petros e outras que seguem esse modelo, elas mantêm aquele sistema mais congregacional, né, que os pioneiros defendiam, né, e defenderam. Eu cito no meu livro Glossolalia e a Origem das Assembleias de Deus, a gente cita o Gunnar Wingre, né? Eu resgatei textos do Gunnar Wingre sobre isso, que ele escreveu em 1927 no jornal chamado Evangelii Herald, onde ele defende o sistema de governo que ele cria que seria o melhor para a igreja. Que no caso dele, que vem de uma tradição batista, era mais um sistema congregacional. Quando em 1930 nós colocamos aí no Brasil, nós vamos ter o surgimento aí da Convenção Geral das Assembleias de Deus, né, a convenção que vai começar em 30. Mas em 1930, essa convenção, ela não tem a estrutura que ela tem hoje. Ela era mais vamos dizer, uma conferência de edificação espiritual, seguindo aquilo que o Gunnar Wingre escreveu em 1968 no jornal, aliás, no livro dele chamado Pionhare, jornal, que era o livro, na verdade, é o Diário do Pioneiro. Então, como ele vem daquela tradição mais congregacional, eles defendiam com muito vigor, não só o Gunnar Wingre, mas o Ben Johnson também defendia, né? O William Durant, que tinha uma linha também, tinha uma linha wesleyana também, mas teve um passado batista também. Eles defendiam mais um sistema de governo congregacional. Então, a partir de 30, o sistema de governo da Assembleia de Deus, ele vai ser um sistema híbrido, né? Que ele junta elementos do sistema de governo congregacional com também do sistema episcopal. Então, esse sistema ele vai estar presente na Assembleia de Deus. Aqui no Piauí, por exemplo, eu vou citar o exemplo do Piauí, exemplo deixado pelos nossos pioneiros, né, que fundaram a Assembleia de Deus. Nós tivemos líderes como o pastor Paulo Belisário Carvalho, que teve um pastorado longevo e muito influente. Depois o pastor Nestor Mesquita, que deixou também aí um legado enorme. As igrejas no Piauí, elas têm autonomia local, né? Elas são ligadas fraternalmente à Convenção Estadual da Assembleia de Deus. Então, a Assembleia de Deus, ela tem, como o sistema que eu falei, ele é híbrido, a Assembleia de Deus aqui no Piauí, ela coloca pastores nas igrejas. Eu, por exemplo, fui mandado aqui para Água Branca pela convenção, não era nem meu projeto, meu mesmo pessoal, vir para essa cidade há 11 anos passados. Mas a convenção, através da sua liderança, naquela época, saudoso pastor Nestor Mesquita, me chamou e falou desse projeto, e eu fui orar e vi que Deus estava no projeto. Estamos aqui fazendo a obra de Deus. Então eu vim para cá enviado por uma convenção, não foi a igreja que me chamou. Esse é um sistema dentro da Assembleia de Deus aqui, né, que ainda é seguido no Piauí, né? A Assembleia de Deus hoje é muito ampla, há modificações do sistema, vamos dizer assim, variações, né? Embora a gente tenha aí um tronco comum. Mas eu estou mostrando aqui para nós entendermos como é o sistema dentro da Assembleia de Deus, sistema híbrido, né? Que é um sistema que junta elementos do congregacionalismo com elementos do episcopalismo, né? Que é uma liderança mais centralizada. Mas aqui a gente mantém, né, no Piauí, a autonomia das igrejas locais, vivendo fraternalmente em comunhão com a nossa convenção estadual. E assim em vários estados do Brasil. Em vários estados. Mas eu coloco no livro de apoio, eu não vou me deter muito nessa questão aqui, porque no livro de apoio há uma explanação enorme sobre isso, para a gente entender como é o sistema de governo. Cada tradição, a presbiteriana tem uma tradição, né, a congregacional tem outra tradição, e a Assembleia de Deus tem também a sua tradição. O que eu mostrei é o seguinte: os governos,
eles não são perfeitos, né? Eles atendem a necessidade da igreja e todos eles procuram se aproximar daquilo que a Bíblia ensina. Tá bem, pessoal? É isso para a gente evitar uma polarização, uma discussão árida que não leva a lugar nenhum. O importante é a gente procurar ver aquilo que vai dar mais mobilidade à igreja, que vai deixar a igreja ser igreja e a igreja viver a vivência do evangelho para pregar a palavra de Deus. Com liderança, evidentemente, supervisionada, evidentemente, é o que vai mostrar o Novo Testamento, mas evitando o institucionalismo, a institucionalização, que são nocivos e que matam a igreja historicamente documentada e provado para isso, tá bem, pessoal? Então, só uma palavra aí bem simples para você ter uma boa aula e Deus abençoe você. Nós vamos voltar na próxima edição, tá bom? Deus abençoe.